Estimados amigos do Centro Espírita Fraternidade, que alegria poder me reunir aqui com vocês, nesse momento em que não nos é possível nos reunirmos nas nossas casas espíritas, mas nós vamos assim aproveitando as ferramentas para continuarmos os nossos estudos, as nossas reflexões tão necessárias. Roguemos a Jesus então bênçãos nesses minutos que aqui teremos juntos, refletindo nos seus ensinamentos, para que, ao passar por esses minutos, possamos nos revigorar e sairmos mais animados e nutridos para o bom combate que nos aguarda certamente. As nossas reflexões de hoje vão ser inspiradas e baseadas numa obra que, inclusive, tem a sua data de publicação marcada no mês de julho. É comemorado o aniversário de publicação dessa obra, porque a data do prefácio, escrito por Emmanuel, é 8 de julho de 1941. E eu estou me referindo à obra Paulo e Estevão, uma obra muito conhecida no movimento espírita, ditada por Emmanuel, além do prefácio ser assinado por ele. Ele também ditou essa obra ao Chico Xavier, que psicografou Paulo e Estevão. E a obra conta a história de Paulo, de Estevão, de Abigail, dos apóstolos e dos primeiros trabalhadores ali do cristianismo nascente, logo após a crucificação de Jesus. Uma obra que, segundo Paulo, no próprio prefácio, não visa homenagear Paulo, porque esse espírito não precisa de homenagens, mas uma obra autorizada por Jesus, concedida a todos nós para nos servir de inspiração, nos trazer roteiro, nos trazer substância capaz de nos revigorar a fé diante das lutas que nós passamos, que são muito menores em termos de desafio do que os primeiros cristãos passaram, inclusive tendo as próprias existências marcadas por martírios que levavam inclusive à morte. E esse livro conta bastante desse período, né, dessas perseguições, dos primeiros martírios, dos primeiros mártires do cristianismo. E é uma obra riquíssima e longe de nós, né, esgotarmos os ensinamentos dela. Portanto, nós selecionamos apenas um trecho dessa obra para que nós pudéssemos aqui refletir nesses minutos que temos, breves minutos, que nós vamos tentar aproveitar aqui de modo a retirar material concreto, né, substância viva, para que o nosso coração interiorize e a gente se sinta mais esperançoso. Para que a gente entenda um contexto geral, Paulo, antes Saulo, era um doutor da lei, trabalhava pelo Sinédrio e teve contato com o cristianismo, ouviu falar do cristianismo nascente através do trabalho da Casa do Caminho em Jerusalém, e foi lá que ele viu Estevão pela primeira vez. Estevão, que antes era Gesiel, um jovem recém-convertido, pregador do Evangelho na Casa do Caminho, trabalhava com Pedro, João, Tiago, e quando Estevão falou, Saulo sentiu-se profundamente mexido e incomodado com a fé e a conduta intensa de Estevão em relação ao Evangelho. E Estevão tinha uma irmã. O começo da obra, inclusive, relata a história da família de Estevão, Gesiel, Abigail e seu pai em Corinto. E esses irmãos, Estevão e Abigail, estavam afastados pelas circunstâncias da vida, não se encontravam, mas como é um grupo de almas, né, que tinham laços entre si e propósitos também, e essa obra nos mostra isso, Saulo, que depois é Paulo, era noivo de Abigail, irmã de Estevão. Abigail e Estevão, nesse momento que nós abordaremos aqui, esse trecho selecionado para a nossa reflexão, já haviam desencarnado. Estevão, através de um martírio provocado pelo próprio Saulo, que o prendeu e o levou ao julgamento no Sinédrio, e Abigail adoeceu e desencarnou, também convertida ao cristianismo. Então, a relação desses três é uma relação de muita intensidade, né? Saulo, que depois batizado, depois dessa conversão, batizado de mergulho, né, passa a ser chamado de Paulo, amava profundamente Abigail
e tinha essa relação intensa também de amor com Estevão. E os dois estavam ali, inclusive Estevão assume junto a Jesus a tarefa de coordenar, de apoiar, de guiar Paulo na sua trajetória, no seu trabalho espiritual. Esse momento aqui que nós vamos meditar é um momento já depois da conversão. Paulo já havia se encontrado com Jesus às portas da cidade de Damasco, já havia se convertido, já havia passado 3 anos no deserto, junto de Áquila e Prisca. E ele voltou a Jerusalém, teve com Pedro, que recomendou que ele ainda ficasse um pouco mais resguardado. Ele sai de Jerusalém e resolve visitar o seu pai, que vivia em Tarso. E a notícia do que havia acontecido com Paulo às portas de Damasco havia sido propagada. E o pai lá em Tarso também tinha ficado sabendo disso. E como eram judeus muito rigorosos na defesa da sua fé, tinha entendido que o filho estava doente, porque com a resolução que Saulo tinha em relação à lei e os profetas, na cabeça do pai, ouvir falar que ele havia reconhecido Jesus como Messias só podia significar que o filho estivesse doente. Então esse encontro entre os dois foi um encontro muito dolorido para Paulo, porque ele chega e o pai o trata assim: filho, você melhorou, né? Trazendo aqui nessas palavras, fiquei preocupado porque você só podia estar doente. E Paulo fala de Jesus para ele. E aquele pai não dá conta de compreender naquele momento. Deseja e sugere que Paulo deixasse para trás essas loucuras que, segundo o pai, visitava a cabeça do filho. Porém, Paulo estava profundamente tocado e mexido por esse encontro com Jesus, e isso não seria possível, né? O pai não conseguiria abalar a fé nascente no Cristo que visitou ali o coração de Saulo, de Paulo. E aí, vendo que não resolveria, o pai expulsa Paulo de casa e Paulo sai de Tarso, né, caminhando, já era fim do dia, muito triste, pesaroso, refletindo nos acontecimentos da sua vida. O Emmanuel dá detalhes pra gente dessas reflexões dele. É uma leitura muito rica que a gente recomenda que você faça, né, que todos possam ler essa obra. E Emmanuel conta que ele saiu refletindo, lembrando desde aquele momento em que ele vê Jesus às portas de Damasco e tudo o que decorreu dali. Ele se lembra da indiferença do amigo de infância, que era Sadoc, lá em Damasco. Ele se lembra que os antigos companheiros de crença queriam prendê-lo e ele teve que sair fugido na calada da noite da cidade. Ele se lembrou do desafio desses 3 anos no deserto como tecelão, ali junto com Áquila e Prisca. Se lembrou também do martírio de Estevão e se sentiu tomado de remorso com aquela lembrança dolorosa para sua alma, assim como diz Emmanuel que ele se lembrava das expressões daqueles cristãos que, por intermédio do seu movimento, haviam também sido martirizados em Jerusalém. E tudo aquilo visitava ele, e ele se sentindo sozinho, rejeitado por aqueles companheiros que eram os seus amigos, que representavam para ele a base, o sustento afetivo, mas que não souberam acolhê-lo no momento em que ele se apresenta transformado, em que ele apresenta uma expressão nova de entendimento. E para esses companheiros, Saulo não existia mais, porque aquele que se mostrava convertido ao Cristo não era digno da companhia desses judeus. Então ele se sentia completamente sozinho, e ali no deserto, caminhando, já estava chegando, saindo, né, de Tarso, anoitecendo, encontrou uma caverna para poder se abrigar durante a noite. E meditando naquilo tudo ali, Emmanuel diz que ele chorou. Chorou muito, se sentiu muito amargurado. E aí foi lembrando de Jesus e fez uma prece, foi sentindo o seu coração se acalmar e entrou num estado que ele classifica como estado de arrebatamento, né? A alma
foi se sentindo entorpecida, percebendo vibrações diferentes, tranquilizantes, ao ponto de Saulo pensar que talvez ele estivesse sonhando. E nesse momento ele adentra uma região que, segundo ele, parecia dos sonhos mais sublimes. E ele vê vindo em sua direção dois vultos luminosos, né? Emmanuel descreve que até as túnicas eram tão brancas, brancas que resplandeciam. E era Abigail e Estevão vindo em sua direção. Quando Saulo os vê, Saulo cai de joelhos e chora. É um choro, um pranto da alma naquele momento. Estevão chega perto dele, pega nas suas mãos e diz: levanta-te, Saulo. E aí é Abigail, segundo Emmanuel, que se aproxima e fala: que é isso? Choras? Estaria nesse momento desalentado com a tarefa que apenas começa? E de pé, né, porque ele levantou, Emmanuel diz que ele desabou num pranto convulsivo. Ele queria falar, mas as palavras não vinham. Ele queria tocá-los, mas ele não conseguia se mover. E ele queria beijar as mãos de Estevão, diz Emmanuel, pedir perdão, mas é Estevão que vai em direção a ele, o abraça, beija a sua fronte e diz para ele assim: Saulo, não te detenhas no passado. Quem haverá no mundo isento de erros? Só Jesus foi puro. E a gente vai destacar esse primeiro trecho aqui para refletir um pouco sobre ele. Porque quando Saulo mergulha nessa amargura e Estevão chega para ele e diz: não se detenha no passado, porque Estevão percebeu, sondando o coração de Saulo, que as dores, as lutas, o sentimento de rejeição, de incompreensão, de ingratidão daqueles que ele amava e a culpa pelas perseguições, pelo desentendimento que ele tinha do cristianismo nascente, por toda a dor que os seus movimentos causou, vinha destruindo e corroendo o coração dele. Ele não conseguia, naquele momento ali, trabalhar esses sentimentos. Ele estava cheio de esperança na mensagem do Cristo, que ele estava conhecendo de pouco, mas tinha mergulhado com toda a sua vivacidade, porque essa é uma característica desse espírito, né? Ele é vigoroso, ele mergulha mesmo. Ele era assim quando defendia Moisés, no sentido de trazer aí os ensinos do Antigo Testamento, de Moisés com vigor, e ele também foi assim quando conheceu Jesus. Então, Saulo tinha muito esse vigor, trazia muito, isso era muito forte. Ele tinha muita certeza e muita esperança nos ensinos de Jesus, mas aquilo que ele guardava no coração, ele ainda não tinha conseguido trabalhar. E isso vinha movimentando no íntimo dele como culpa. E aí nós sabemos o quanto a culpa é um sentimento que paralisa. A culpa é um sentimento que corrói, que faz com que o espírito que se sente culpado, né? E cabe aqui destacar que quando a gente se sente culpado, existe um processo que inclusive é trabalhado por Allan Kardec lá na obra Céu e Inferno, no Código Penal da Vida Futura, ele nos traz isso, em que ele mostra as etapas, né, da reparação do processo do espírito que comete alguns deslizes perante a própria consciência. Porque é assim que funciona. As leis divinas registradas na consciência, e o espírito, ele, quando percebe que criou aí uma intervenção nessa harmonia, ele, né, se sente ali perante a própria consciência em desajuste. Então a gente compreende que o espírito que tem culpa, ele já reconheceu que um padrão que ele vivia, que a forma como ele vivia, destoava do que ele de fato crê e compreende sobre as leis de Deus. Então ele se sente culpado. O processo natural que o Allan Kardec traz é que a gente deve reconhecer o erro, reparar, expiar, né, e se transformar. Mas quando a gente não cumpre esse roteiro, quando a gente não vive esse ciclo completo, a gente costuma parar na culpa.
E a culpa, ela de fato paralisa, porque nós entramos num processo de circuito mental fechado naquilo ali, naquele fato que nos incomoda, que nos traz dor, e ela não edifica, porque a gente fica preso no passado. Quando Estevão diz para ele, não te detenhas no passado, e além disso, compreenda que todo mundo no mundo erra, que ninguém é isento de erros, porque nesse planeta somente um puro passou por aqui, foi Jesus. Ele mostra que nós precisamos ter alto amor, que nós precisamos nos perdoar, cuidar, né, desses sentimentos e trabalhar em nós com muito amor para que a gente não se puna, para que a gente não se agrida. Desculpa. Então, o alto amor é algo que precisa ser cultivado por todos nós quando nós nos reconhecemos em engano. Então, naturalmente, nós vamos errar. Naturalmente, nós vamos perceber que tivemos atitudes, pensamentos, que falamos alguma coisa que não foi legal. E quando a gente já percebe isso, a gente já pode considerar que é um avanço, porque até um tempo atrás a gente nem reconhecia que não era coerente com os valores que nós buscamos. Então, reconhecer que nós erramos significa que nós já clareamos o entendimento sobre aquele aspecto da lei divina na nossa consciência, para que a gente não reproduza mais aquele padrão ali desajustado. E aí nós devemos olhar para nós mesmos, compreendermos que somos espíritos caminhantes, ainda falíveis, em processos de aprendizado, trazendo à tona complexos e dificuldades de existências que nós não conseguimos trabalhar todas de uma vez e que ninguém que nos cerca, nem aqueles que nos criticam, nem aqueles que apontam o dedo, estão isentos de erro. Então, nesse primeiro trecho, eu queria destacar isso, que nós devemos cuidar para que a culpa não nos visite, não faça morada no nosso coração, que nós tenhamos alto amor, compreendendo que somos falíveis, mas não permanecendo no erro, que é inclusive uma das frases de Paulo, né, numa das suas cartas, prossigo para o alvo, que é saber aonde queremos chegar e caminhar para frente, né? Então, esse é o primeiro destaque que eu queria trazer aqui nessa fala de Estevão, quando ele diz: não te detenhas no passado, e quem no mundo é isento de erros? Só Jesus é puro. E o Cristo não nos julga, né? Então temos muito a aprender com esse trecho aqui. Continuando na sequência desse momento espiritual que ele viveu com Abigail e com Estevão, Saulo não conseguia falar. O Emmanuel registra que ele queria falar com eles, mas as palavras não vinham. Então ele estava completamente estagnado, né? E continuou o ensinamento ali, sugerindo a ele que ele não se entregasse ao desalento e que era preciso ser fiel a Deus. Ainda que o mundo inteiro se voltasse contra ti, possuiria o tesouro inesgotável do coração fiel. E aí a frase que a gente quer destacar é: a paz do Cristo é a da lei da alma laboriosa, que obedece e confia. Então, esse é um outro ensino que nós vamos destacar aqui. Não se entregar ao desalento, e é preciso ser fiel a Deus. Essa questão de fidelidade a Deus é algo que a gente estuda muito quando a gente vai falar de fé, porque fidelidade, né, a fé significa fide, ser fiel, nos faz pensar que como eu posso ser fiel a Deus, compreendendo que, acima de tudo, Deus, a causa primeira do universo, é a fonte criadora, e nós nos movemos, estamos mergulhados em Deus, temos por essência uma natureza divina, portanto Deus habita em mim, em tudo que há no universo, porque Ele é a força criadora, a causa primeira de todas as coisas. E essa natureza divina que nós trazemos fica soterrada pelas características que nós vamos acumulando, que a gente chama de expressões do ego, ao longo das nossas existências. E aí nós vamos adulterando a percepção que nós temos de nós mesmos. Notem, eu não disse que nós adulteramos a nossa essência divina, porque ela não é adulterada, ela se mantém intacta, porque ela reflete a Deus.
mas nós adulteramos a percepção que nós temos de nós mesmos. Então, nós não nos sentimos como filhos de Deus, nós não nos vemos como expressão de Deus, não vemos Deus no outro, porque nós nos relacionamos como ego, né? Como seres limitados aqui na horizontalidade. E essa relação é a relação Não, nós nos relacionamos na horizontalidade, isso mesmo. E a relação que nós temos que buscar é da verticalidade com Deus. E aí compreender essa natureza e reconhecê-lo em todos os lugares, em todos os instantes. Então, quando Abigail diz para ele que era preciso ser fiel a Deus, ainda que o mundo inteiro se voltasse contra ti, é um desafio muito grande que nós temos de resgatar essa nossa essência divina e darmos testemunho dela no mundo, que, em sua grande maioria, não reflete essa natureza divina. O planeta Terra é um planeta de expiação e prova, e a maior parte dos espíritos que aqui está, né, incluindo nós mesmos, tem como característica a rebeldia, o predomínio do mal, o apego às coisas materiais. E quando a gente começa a viver, a gente vai se identificando com esses padrões mentais que refletem isso, essas características de um mundo de expiação e prova. Mas a gente vai transformando as nossas vibrações, o nosso pensamento, as nossas ondas mentais, e chegam os testes que são como aquele que Saulo viveu com seu pai, quando o pai, gente, pensa, o pai amado dele questiona a nova fé e pede para que ele negasse esse Cristo, e ele não, né, não, nada o faria mudar naquele momento ali, o pai o expulsa. Então, o que é o convite aqui? O convite é que a gente identifique essa nossa natureza divina e aqueles pensamentos que refletem a Deus em todas as áreas. Que a gente dê testemunho dessa lei divina no nosso trabalho, nas atividades da casa espírita, dentro de casa, no trânsito, em qualquer lugar. E ainda que toda a pressão ali para que a gente ceda e mergulhe nessa onda mental coletiva nos chegue, que a gente fique firme e fiel, que é o que eles dizem aqui, é preciso ser fiel, ainda que o mundo inteiro se volte contra tu, né? Questione os seus movimentos. E aí, a paz do Cristo é a da alma laboriosa, que obedece e que confia, porque o trabalho, a reconexão com Deus, ela é o grande objetivo de todos nós. E aqui ela traz uma formulazinha, né? Ela fala que a paz do Cristo, ela é igual a 3 coisinhas: trabalho, obediência e confiança. Então, para que a gente atinja essa paz, aí nós precisamos entrar no processo de trabalho, ter confiança e ser obediente a essa natureza divina. Então, essa é a segunda parte aqui que eu queria destacar desse trecho. E aí, depois de perceber isso tudo, em pensamento, porque ele continuava não conseguindo falar, ele formula algumas questões que Abigail responde a ele. E a gente chama dos 4 imperativos de Abigail, é algo que assim me toca muito e que é tão rico, né? E que ouvindo ela falar parece tão fácil, mas que é um grande desafio para todos nós. Porque recapitulando aqui, ele já tinha entendido que ele não deveria se apegar ao passado, se sentir culpado, compreender que perfeito e puro só Jesus passou por esse mundo, que ele deveria continuar, que ele deveria refletir a sua natureza divina, ser fiel, ainda que tudo o pressionasse para que ele voltasse a ter aqueles comportamentos antigos, ameaças de solidão, de desafetos, de afastamentos. E eles diziam para ele que para que ele tivesse paz, ele precisava continuar trabalhando, ser obediente e confiar no amparo do alto. E ele compreende isso tudo. E aí ele formula uma pergunta para Abigail. Ela vai responder, mas a pergunta dele é: que fazer para adquirir a compreensão perfeita dos desígnios do Cristo? Que era o que eles tinham acabado de falar, né? Você precisa ser obediente. E ele queria exatamente saber isso. Ele estava ansioso para aproveitar aquilo ali que eles estavam vivendo. Emmanuel diz que
Ele não queria perder aquele momento glorioso, nem um minuto, né? E aí ele faz essa pergunta: que fazer para adquirir a compreensão perfeita dos desígnios do Cristo? E a resposta de Abigail é: ama. Então, o que fazer para compreender, ter a compreensão perfeita dos desígnios do Cristo? E ela disse: ama. O amor, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, é de essência divina. Nós vamos notar que o ensino dos espíritos, e aqui especificamente falando de Estevão e de Abigail, nesse encontro aí para recobrar os ânimos de Saulo e para o trabalho que se iniciava, eles levam sempre a gente a compreender essa ligação com Deus, né? Então, quando ela fala ama, nós vamos trazer um aspecto desse amor que tem relação com Deus. O próprio João, o evangelista, define Deus como amor. Deus é amor. E aí a gente tem que pensar o que é esse amor nessa imagem divina, né? Amor é criação, amor é pura atividade, amor é força criadora. Nós todos temos essa natureza, essa força criadora em nós, essa virtude por excelência, como está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. E é essa força que nós precisamos manifestar. Todas as vezes que a gente coloca o coração em alguma coisa que nós estamos fazendo, nós estamos movimentando essa força divina, que é o amor, que cria, né? Se Deus é amor e Deus criou tudo, o amor é criador e reflete a natureza de Deus, que é o que nós estamos buscando como espíritos, refletir Deus nos mínimos detalhes, nos nossos pensamentos. Então, aquele pensamento que nos chega de inquietação, de angústia, às vezes de julgamento, de desesperança, precisa ser substituído por um pensamento amoroso, cheio de confiança, de entendimento das forças que nos regem, da parte que nos cabe também nessa criação, nessa expressão da criação que é a nossa existência. E aí, quando ela recomenda que Saulo ame para compreender os perfeitos desígnios do Cristo, a gente entende que quando o amor conduz, todos os outros processos são acompanhados de compreensão, inclusive da limitação do outro, das dificuldades que o outro também tem de se expressar de uma forma mais reta, mais alinhada com o ensinamento do Cristo. E ela nos ensina aqui que para que a gente compreenda os desígnios do Cristo, se não tiver amor, a gente não vai conseguir, né? Paulo depois escreve aos Coríntios, a sua primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 13, aquele tratado sobre o amor, né? Quando ele diz que ainda que ele distribua todos os seus bens entre os pobres, que ele entregasse o próprio corpo ao fogo, se ele não tivesse amor, nada seria. Sem amor nada adianta, porque o amor tem que ser energia que precede todas as nossas expressões. Então, a gente precisa refletir o quanto de amor nós temos manifestado, o quanto o amor tem precedido aquilo que nós fazemos, né? Aquilo que nós vibramos, os nossos pensamentos, o quanto é importante amar, o auto-amor que já foi ensinado aqui nessa parte, a gente já falou dele, e todas as outras expressões de amor, né? O amor passional, ele é uma das expressões do amor, mas aqui nós estamos falando do amor divino, né? Desse amor criador que se manifesta em tudo que nós fazemos. Então, ama, diz Abigail. E aí ele continua, vou até pegar o livro aqui, porque as perguntas dele são tão ricas. Ele pergunta mentalmente, ele continuava sem conseguir falar na presença dos dois ali, ele fala: como proceder de modo a enriquecermos na virtude divina? Então, olha as perguntas que ele foi fazendo. Então, nós estamos mergulhando no amor, mas como que eu enriqueço essa virtude divina? Jesus aconselha, inclusive, a amar os próprios inimigos. Entretanto, considerava quão difícil devia ser semelhante realização. Difícil testemunhar dedicação sem o real entendimento dos outros. Como fazer para que a alma alcance tão elevada expressão de esforço com Jesus? A gente nota que ele traz aqui aquilo exatamente que estava visitando o coração dele, né? Ele estava se sentindo abandonado por aquele grupo, que era o seu grupo
familiar, o seu sustento espiritual, emocional. E quando ele se converte, aquilo tudo deixa de existir, né? Eles abandonam ele mesmo. E aí ele sentia a visita da mensagem de Jesus, mas sentia também a tristeza por esse desamparo. Então ele pergunta: como que eu posso amar? Como que eu posso testemunhar sem, né, entender os outros? Não tem jeito. E aí ele falava: como que eu vou alcançar essa elevada expressão de esforço com Jesus, que é amar o outro ainda que o outro me despreze, amar o outro ainda que o outro me julgue mal, amar o outro ainda que o outro me calunie, que o outro me agrida, me violente, né? E aqui a gente está falando inclusive de violência verbal, enfim, como que faz isso, né? E aí Abigail respondeu para ele também de novo, em uma palavra, ela disse: trabalha. E aí, a gente poderia aqui falar sobre o trabalho, inclusive na definição dos espíritos, lá em O Livro dos Espíritos, que é toda ocupação útil. Mas eu queria destacar um outro trabalho, que nesse caso aqui é um trabalho urgente para todos nós, que é o trabalho íntimo, né? Realizar a obra do aperfeiçoamento interior, do aperfeiçoamento íntimo. E ele, Saulo, para viver isso, é tão simbólico isso, porque ele vai para o deserto. Ele passa 3 anos no deserto, recomendado por Gamaliel, que era seu mestre, uma alma maravilhosa que também se converteu depois ao cristianismo nascente. Ele vai para o deserto para realizar esse trabalho, né? E lá no deserto, que é esse símbolo bonito do deserto, que é esse mergulho para dentro de nós mesmos, com poucos recursos de fora, para que a gente aprenda a encontrar os recursos internos, os recursos que nós todos trazemos, momentos de muito silêncio de fora, para que a gente escute a voz de Deus dentro de nós, esse trabalho de reconhecer aquilo que a alma grita e que precisa de atenção, de cuidado, de carinho e de alto amor, né? E ele viveu tudo isso. E ele lembra disso quando Abigail fala que trabalha, ele fala: eu realizei esse trabalho íntimo, eu passei no deserto de mim mesmo, né? Nesse símbolo do 3, o 3 que representa a completude, um ciclo, né? Certinho. E ele viveu 3 anos no deserto, passou por essa experiência, vivendo tudo isso, e enquanto ele fazia isso, ele via que ele tinha toda essa força, todo esse entendimento. Mas ele notou que ao voltar para o contato externo, ao voltar para o convívio social, aquilo tudo era mais difícil de ser aplicado. Então ele reconhecia que o trabalho era importante e ele vinha fazendo isso dentro dele, mas ele não conseguia ainda colocar isso em prática com os outros, né? Ele tinha dificuldade com a rejeição, ele tinha dificuldade com a indiferença dos outros e todas as vezes que ele sentia isso, ele se desanimava. Então, quando a gente inicia esse trabalho aí íntimo, né, a gente precisa de muita coragem e perseverança, porque remexe muitas coisas e não é fácil. E quando a gente é testado, quando vem os testes, a gente tende a desanimar, que foi o que aconteceu com ele. E ele vai e pergunta isso para Abigail. Mais uma vez eu vou ler para vocês a pergunta dele para que a gente possa compreender melhor. Quando ela fala que ele tem que trabalhar, Emmanuel registra que Saulo pensou: Abigail tem razão. É necessário realizar a obra de aperfeiçoamento interior. Desejava ardentemente fazê-lo, e para isso se isolara no deserto. Todavia, quando voltou para o ambiente do esforço coletivo, ele percebeu que aquelas esperanças cultivadas no deserto se converteram em dolorosas perplexidades diante de tudo que ele ouviu, que ele viu, que ele viveu no contato com os amigos, com os parentes, com o próprio pai. E aí ele faz a outra pergunta para Abigail: que providência adotar contra esse desânimo tão destruidor? E essa pergunta dele é uma pergunta que é tão apropriada, né? Porque a gente tem notado o desânimo tão presente nos nossos corações. A gente conversa com as pessoas estão desanimadas, desesperançosas, sabe? Sem fé no futuro e nas coisas que
nos aguarda, nas coisas grandiosas que nos aguardam, e as pessoas estão desanimadas diante dos testes. E ele faz essa pergunta: o que nós devemos fazer quando o desânimo destruidor nos visita, nos assola, toma conta do nosso coração? E aí Abigail traz a resposta. Ela diz: espera. E esse espera, ele tem a ver com esperança, esperança no porvir. E Saulo pensa nisso tudo, né? A esperança no porvir, nas bênçãos, na confiança da misericórdia. E não desperdiçar as oportunidades de trabalho, porque isso também é extremamente necessário. E ele comenta isso aqui, né? Ele fala que ele ouviu e que ele entendia que ele não podia, né, desperdiçar, e ele o tempo inteiro vivendo esse conflito. Ele sabia o que precisava fazer, mas aí ele falava: mas e os homens? Mas como que eu faço tudo isso com tanta diferença? E ele falava: como podem as pessoas conhecer a mensagem do evangelho e não acolher aquilo no coração? Não acolher no sentido de não viver, não trabalhar, né? Porque, assim, muitas vezes nós, falando de nós mesmos, nós reconhecemos Jesus como mestre, reconhecemos a mensagem, a sua lição grandiosa, mas temos muita dificuldade de aplicar aquilo. É um processo, isso é natural. Por isso, lá no começo, prossigamos para o alvo, né? E ele falava: como que pode, né? Como que eu vou lidar com isso, com essa esperança, vendo companheiros queridos presos em práticas tão antigas, tão, né, distantes da mensagem do Cristo? Como que eu vivo isso? Aí ele falava assim: onde a liberdade do Cristo para poder se expressar, onde as vastas esperanças que seu amor trouxe à humanidade, sem exclusão dos filhos das outras raças? Concordava que era indispensável amar, trabalhar e esperar. E aí ele faz a próxima pergunta: como agir no âmbito de forças tão diferentes? Tão apropriado, né? Como conciliar as grandes lições do evangelho com a indiferença dos homens? E aí Abigail traz o imperativo final aqui desse ensinamento e ela diz: perdoa. E aí, para falar desse perdão, nesses minutos finais aqui que nos restam, eu vou trazer o próprio Cristo. E está registrado no livro Boa Nova, capítulo 10, chamado Perdão. E eu vou trazer só um pedaço dele aqui, não vamos trabalhar ele todo, isso daria um outro tema aqui de estudo, mas aqui é um registro de uma conversa de Jesus com Pedro. Nesse momento aqui, ele estava falando com Pedro, e Pedro, né, depois de questionar, estava Pedro e Filipe conversando com Jesus nesse momento aqui, e eles falando exatamente dessa dificuldade na relação com o próximo, né? Eles estavam sendo muito criticados, Jesus estava sendo muito criticado. Isso aqui aconteceu depois de uma visita de Jesus a Nazaré, sua terra natal, mas para a gente não fugir muito, lembrando lá do imperativo da Abigail, quando Paulo questiona ela, né, como lidar com a indiferença dos homens, como conciliar o ensino de Jesus com a indiferença dos homens, e ela fala: perdoa. E aí eu vou trazer Jesus, respondendo, ensinando Pedro e Filipe sobre o perdão. Então ele diz assim: o que é indispensável é nunca perdermos de vista o nosso próprio trabalho. Olha como a mensagem de Estevão, de Abigail, é totalmente coerente com o ensino do próprio Cristo, né? É indispensável nunca perdermos de vista o nosso próprio trabalho, sabendo perdoar com verdadeira espontaneidade do coração. Se nos labores da vida um companheiro nos parece insuportável, é possível que também algumas vezes sejamos considerados assim pelos outros. Temos que perdoar aos adversários, trabalhar pelo bem dos nossos inimigos e auxiliar até os que zombam da nossa fé. O ensino de Jesus aqui casa perfeitamente com esse diálogo aqui de Saulo e Abigail, né? Aí nesse ponto, Pedro, né? Pedro tão parecido com a gente nesse momento aqui, né? Ele pergunta para Jesus: mas para perdoar não devemos aguardar que o inimigo se arrependa? E o que fazer na hipótese de um malfeitor assumir a atitude de lobo em pele de ovelha? Então, na cabeça de Pedro, para que a gente perdoasse, o outro precisava se arrepender e vir,
falar conosco, ele ainda questiona, e se ele fingir que é ovelha, mas é um lobo, né? Ou seja, um arrependimento superficial. E aí Jesus responde: Pedro, o perdão não exclui a necessidade de vigilância, como o amor não prescinde da verdade. A paz é um patrimônio que cada coração está obrigado a defender para bem trabalhar no serviço divino que lhe foi confiado. Se o nosso irmão se arrepende e procura o nosso auxílio fraterno, amparemo-nos com a energia que nos for possível. Mas em nenhuma circunstância cogites de saber se o teu irmão está arrependido. E aqui, gente, a mensagem assim que completa, porque Jesus diz: esquece o mal e trabalha pelo bem. Quando ensinei que cada homem deve conciliar-se depressa com o adversário, busquei salientar que ninguém pode ir a Deus com o sentimento de odiosidade no coração. Não poderemos saber se o nosso adversário está disposto à conciliação, porque isso cabe a ele. Todavia, podemos garantir que nada se fará sem a nossa boa vontade e pleno esquecimento dos males recebidos. Se o irmão infeliz se arrepender, estejamos sempre dispostos a ampará-lo e a todo momento precisamos e devemos evitar o mal. Então, esse aqui é o que Jesus vai falar sobre o perdão. Então, quando Abigail diz para ele, perdoa, no ensino de Jesus aqui, nós vamos destacar a espontaneidade do coração, nós vamos reconhecer que se eu ainda preciso perdoar é porque eu ainda preciso ser perdoada. Se aquele que eu acho difícil, adversário, insuportável, certamente existem aqueles que acham e sentem isso ao meu respeito. Não nos cabe avaliar se o outro se arrependeu, cabe a nós cuidarmos do nosso coração. E essa mensagem dele, esquece o mal e trabalha pelo bem, que é essa força que fecha aí todo esse ensino de Abigail para Saulo naquele momento. Ama, trabalha, espera e perdoa. E não é à toa que o perdoar ficou como último ponto desse ensino dela. E também não é à toa que foi a lição derradeira do Cristo na cruz, quando ele roga ao Pai que nos perdoasse, porque nós não sabíamos o que estávamos fazendo. Então, a lição do perdão chegando aí em toda a sua grandiosidade. Logo depois disso, como uma bruma, Abigail e Estevão somem, né, diante dos olhos de Saulo, e ele desperta para o seu ministério. E a partir daí, nós vamos ver um homem cheio de coragem, reencontrando almas afins ao seu novo propósito, trabalhando em cooperação, sendo fundamental e firme nos momentos de testemunho, até o seu martírio em Roma, né? Então, o que se sucede daí é uma grande epopeia espiritual, mostrando que ninguém está sozinho, que ninguém faz nada sozinho. E assim, Saulo é para todos nós, Paulo é para todos nós, uma figura que deve povoar as nossas esperanças, né, no seu trabalho de transformação. E nós aqui, né, para encerrarmos as nossas reflexões, temos que manter vigilância, né, e compreender que da mesma forma que ele não estava só no seu trabalho, né, Jesus destinou umas almas grandiosas para cuidar dele, assim também é conosco, né? O Cristo nos designa corações maravilhosos que nos amam, nos sustentam, nos encorajam, para que a gente também caminhe aí mais resolutos, né? Com mais assertividade para o nosso alvo, que é o amor divino, representado com grandiosidade pelo Cristo. Então, que possamos nós, meus amigos, todos nós, refletirmos nesses ensinos, de novo reforçando a sugestão de que leiam essa obra, muito mais do que uma leitura mental, literária mesmo, um tratado espiritual, né, que a gente busque aqui respostas, porque nós certamente acharemos. E que Jesus
possa nos revigorar e que nós tenhamos condição de nos ligarmos a Ele na mesma intensidade em que Ele é ligado a todos nós. Que Deus nos guarde e que possamos viver esse ensino com muita coragem e ânimo sempre. Muita paz e que Deus nos abençoe sempre.